Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Neymayer dos Santos e vamos falar sobre Charles Dickens durante esse nosso momento aqui de estudos, de continuidade do nosso congresso de literatura católica. E eu gostaria de começar às vezes a gente não sabe, não escuta falar muito acerca da profissão religiosa de Charles Dickens, qual é, né, a integração de Dickens com a questão do cristianismo e assim por diante. A gente vai olhar a biografia de Dickens, isso não aparece de maneira muito pronunciada, muito extensiva. A gente vai olhar também até, de alguma forma, a vida de Dickens, até do ponto de vista familiar e assim por diante, é um tanto quanto acidentada, não está muito dentro daquilo que nós consideraríamos o ideal para alguém de orientação cristã. Eu tenho esse livro aqui, A Vida de Nosso Senhor, de Charles Dickens. É um livro que saiu pela Martins Fontes e tem até alguma história curiosa em torno desse livro, porque era um livro que Dickens havia escrito para, em privado, né, ser do conhecimento da sua família. Ou seja, é quase um caderno, um manuscrito que ele produziu da sua visão da vida de Jesus Cristo. É claro que tem que ficar muito claro, tem que ficar muito evidente aí quando a gente fala disso, que isso não é uma recomendação dogmática nem doutrinal, certo? Isso aqui não tem essa edição, e acredito que nenhuma outra vai ter um imprimatur ou um nihil obstat, que são aquelas, né, licenças da igreja para se imprimir algum documento, vendo-se que ali não tem nenhum erro contra a fé, a doutrina e assim por diante. É uma obra, eu vou começar falando dela, se alguém está um pouco já, né, talvez um pouco aflito para saber quem é essa figura e assim por diante, eu só vou começar a assentar essa realidade acerca de Dickens e dessa obra aqui, porque Dickens para nós é um dos autores que ajuda a nos dar um norte acerca do senso desse congresso, porque afinal de contas ele não é um autor católico, ele é um autor que está dentro de um contexto cristão. E eu gostaria de fazer Dickens aqui dialogar, então, com alguns elementos da própria doutrina católica, especialmente a questão da doutrina social da igreja, certo? Então esse livro aqui de Dickens mostra que, e eu estou arrancando com ele por quê? Porque mostra que Dickens tem sim uma relação com o cristianismo que não é qualquer relação. Não é uma pessoa, a figura de Jesus Cristo não é uma figura que para Dickens ficou no algo que às vezes nós vemos as demais pessoas terem, ficou no algo um pouco de, quem sabe, né, Jesus foi um iluminado, uma pessoa, né, de grande relevo dentro da história da humanidade, assim por diante. Parece, pelo que nós vamos ver aqui dessa história, que Dickens pensou sim, em vários momentos da sua vida ou ao longo da sua vida, sobre a figura de Jesus Cristo, que é centralmente, a figura central de toda a profissão de fé cristã e assim por diante, né? Se nós queremos saber se alguém é de fato católico ou cristão, ainda assim, essa pessoa busca de fato ter uma relação pessoal com a pessoa de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, certo? Porque é uma relação pessoal, né, e real, não com o que está nos nossos corações, o ideal que nós queríamos representar que Jesus tivesse, assim por diante. E parece que Dickens buscou sim esse tipo de relação, ou pelo menos uma reflexão profunda acerca da figura central da fé cristã, que é o próprio Jesus Cristo. Então vou começar lendo um trechinho. Essa obra está envolta numa certa polêmica, em algum grau, porque a sua família, esse livro não foi escrito por Dickens para ser publicado, para chegar ao público de toda forma. Então não confundamos que isso aqui tenha sido de alguma forma uma maneira de Dickens utilizar o seu talento literário ou o relevo que ele teve durante o período para então fazer uma obra de apostolado ou evangelização. Não é essa a ideia.
Sim, em algum grau é uma obra de evangelização, porque ele quis fazer a figura de Jesus Cristo conhecida, pelo menos a figura de Jesus Cristo que ele tinha na sua imaginação, ou formulada dentro do seu imaginário. Então, Dickens tinha esse papel, mas nunca foi uma coisa pensada para o público. Por isso, sempre teve uma certa dificuldade até essa publicação, né, ser autorizada pela família. Essa edição traz aqui uma certa introdução, falando sobre como as coisas chegaram à publicação do livro. Dickens, no começo da obra, se dirige aos seus filhos. Então, era um livro, ou seja, um caderno, um escrito, que foi feito para essa leitura em casa, para manifestar para os filhos, né, quem ele acreditava ser Jesus Cristo. Meus queridos filhos, estou muito ansioso para que vocês conheçam algo sobre a história de Jesus Cristo, pois todo mundo deveria conhecê-lo. Jamais viveu alguém tão bom, tão afável, tão gentil, tão cheio de perdão para com todas as pessoas que erraram ou que eram de alguma forma doentes ou miseráveis. E como ele está agora no paraíso, para onde esperamos ir e nos reunir depois de morrermos, e lá sermos sempre felizes, juntos, vocês jamais poderão imaginar que lugar bom é o paraíso, sem saber quem ele era e o que fez. Então, e aí, não vou me alongar mais, ele vai começar a entrar logo já na sequência no nascimento de Jesus, que nasceu há 2000 anos em Belém. Fica um pouco, para o nosso senso católico, fica um pouco desconfortável a maneira com que ele retrata, né? Por exemplo, ele vai dizer dessa maneira: ele nasceu há muito tempo, há quase 2000 anos, em um lugar chamado Belém. Seu pai e sua mãe viviam em uma cidade chamada Nazaré, mas foram obrigados pelos negócios a viajar a Belém. Interessante como ele passa ao alto essa coisa do recenseamento feito por César Augusto. Lembra que ele está falando para crianças, isso é interessante, porque Dickens ele tem essa qualidade, é uma qualidade que nós vamos perceber em vários livros dele. Ele consegue traduzir para um público de uma maneira simples, e muitas vezes essa simplicidade pode ser confundida com infantilidade, mas não é a mesma coisa. Né? Grandes temas, e temas às vezes muito árduos, muito duros, mas nós vamos perceber ao longo das leituras de Dickens que esses temas duros não se tornam temas sórdidos, certo? E isso dentro de uma prática de escrita iluminada pelo cristianismo, ou mais especificamente pelo catolicismo, isso é muito importante. O livro católico ele pode sim tratar de temas muito duros e deve tratar. Porque, bem ou mal da verdade, a vida do homem se define para junto de Deus, especialmente nesses momentos mais árduos, nos momentos onde aquilo que nós somos é colocado numa espécie de uma peneira e aparece. Esses momentos árduos é que aparece o quanto alguém é virtuoso ou quanto falta virtude. Essa virtude que é força, então o sujeito conseguirá superar de maneira virtuosa aquelas coisas que a vida lhe opõe, ou quanto ele não é. Então ele não vai ter força e vai acabar fracassando de alguma forma diante daquela empreitada, né? E aí, seguindo adiante dentro dessa realidade. Então, para concluir mesmo esse parênteses que abrimos, ainda que tratemos desses temas que são muito sórdidos, às vezes temas que estão relacionados especialmente com a questão da morte, e a questão da morte está muito presente no cristianismo, duvide de um cristianismo, seja de vertente católica ou protestante, que coloca debaixo do tapete o tema da morte, o tema da velhice, o tema da decrepitude, o tema da doença, o tema da loucura, sim, porque a mente humana pode adoecer, certo? E a gente vai ver, principalmente dentro de uma obra que aparece como uma das mais relevantes de Dickens, que é essa obra Grandes Esperanças, como a mente de uma pessoa pode adoecer de uma maneira quase irreversível. E é interessante como ele apresenta a figura de Cristo. Ele vai dizer que jamais viveu alguém tão bom e tão afável. Todas as pessoas que erraram ou que eram de alguma forma doentes ou miseráveis. E ele de alguma forma coloca o próprio Jesus entre esses miseráveis de alguma forma. Claro que a gente sabe que Cristo, a sua família provavelmente não tinha um quadro de vida miserável, mas era gente pobre, gente simples. Então é interessante como ele desenha essa realidade. Agora, ainda que o cristianismo trate dos temas duros, ele nunca trata de uma maneira sórdida esses temas. Nem tampouco apresenta um olhar niilista, que diz, olha como o mundo é horrível, certo? Então, o que vamos fazer? Vamos nos desesperar. Vamos nos jogar no primeiro poço que encontrarmos, porque a vida é um sem sentido.
É um pouco aquela cena que alguns já devem ter acompanhado nesse filme Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Tem um momento que tem aquele sujeito chamado Denethor, que é o pai de um dos personagens importantes na história, e ele se desespera, e percebe que está vindo então, né, grandes hordas de orcs, monstros malignos, certo? Que são então, né, opositores daquele último, né, farol de resistência dos seres humanos ali naquela terra criada por Tolkien. E aí esse sujeito manda as tropas dispersarem e diz: corram, corram por suas vidas. E aparece então essa figura do Gandalf lá e dá uma raquetada nele. E aí diz assim, né, olha, não dê bola para esse estúpido aqui, cada um nos seus postos, vamos lá. A postura da literatura e das coisas inspiradas por uma visão de mundo cristã, mesmo que aquele que tem essa visão não seja propriamente formalmente cristão, mas está no passo de caminhar para isso, é uma visão de um mundo que olha para a vida e percebe que o mundo sim é um lugar que vale a pena. E essa ideia de que o mundo é um lugar que vale a pena redime essa sordidez que muitas vezes aparece numa literatura que é uma literatura desesperançada, uma literatura niilista.